Então, eu vou iniciar a leitura hoje do livro da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, a partir do capítulo 8, As Crianças e o Direito à Verdade. Capítulo 8, As Crianças e o Direito à Verdade. O primeiro subcapítulo é intitulado Verdade Exterior. A verdade exterior diz respeito à realidade objetiva. Hoje é segunda-feira, está nublado, sou mulher, tenho 30 anos, 5 filhos, isto é um prato de comida, etc. Quando os adultos se comunicam entre si, administram códigos previamente estabelecidos, que pressupõem a existência de certo conhecimento a respeito de diferentes questões. Por exemplo, aviso ao meu marido que vou trabalhar. Esta informação pressupõe uma série de situações que ele conhece de antemão. Onde fica o meu trabalho? Quantas horas ficarei fora de casa? Por que o faço? Quanto ganho? Em que consiste o meu trabalho? Que significado tem para mim? Se gosto do que faço ou não? Se trabalho com outras pessoas, etc. Forneço um mínimo de informações suficientes para a compreensão do adulto, além dos conceitos de tempo e espaço que já tem incorporados. As crianças, sobretudo as crianças com menos de 3 anos, ou seja, antes do início da linguagem verbal, precisam dispor de informações verdadeiras, corretas, ditas com palavras claras. A diferença das pessoas adultas, elas não contam com o conceito abstrato de tempo e espaço. Portanto, as situações mais banais têm de ser anunciadas volta e meia antes que aconteçam. Devemos ajudar até mesmo as crianças maiores com referências pontuais. Por exemplo, antes do almoço vai acontecer tal coisa. Ou, quando seu pai chegar do trabalho, vamos fazer isso e aquilo, etc. Por que é necessário dar tantas explicações? Porque a verdade concreta, dita com palavras, organiza o entendimento das crianças e constrói a estrutura emocional sustentada pela lógica. As palavras, com sentido lógico, têm o papel de fazer a intermediação entre as crianças e o mundo. Tomemos como exemplo a comunicação entre adultos. Meu marido me anuncia: hoje voltarei às 3 da manhã. Sou informada de algo real, mas não é uma explicação lógica que me baste, porque não é um fato habitual em nosso acordo de casal. Não posso construir minha realidade com tão pouca informação. No entanto, quando me avisa, hoje voltarei, hoje à noite voltarei às 3 da manhã, porque depois da reunião com meu gerente vai haver um jantar de empresários e acho que irá até muito tarde, pois está marcado para meia-noite. Disponho de informação suficiente para organizar minha compreensão, me acomodar e aceitar a situação mesmo que não a considere agradável. Fundamentalmente, compreendo do que se trata. Na comunicação cotidiana com as crianças, quando uma mãe diz ao filho: vou trabalhar, a criança não dispõe de informações suficientes para construir seu pensamento nem sua realidade. O que significa trabalhar? Quando vou voltar? Por que estou saindo? O que a criança vai fazer nesse intervalo de tempo? É vital dizer às crianças a verdade exterior com riqueza de detalhes, tentando perceber o mundo a partir de seu ponto de vista. As crianças estão subordinadas à órbita celeste e os adultos as obrigam a descer à realidade terrestre. Esta capacidade de conectar o céu com a terra, o espírito com a matéria, é uma das características da mulher puérpera, pois ela habita os dois aspectos simultaneamente. A magia das palavras consegue promover a aproximação entre o mundo sutil da criança pequena e o mundo concreto dos adultos. Por isso, as palavras devem ser usadas, não a tradução do que acontece. As mães passam muitas horas sozinhas com os bebês.
Isso lhes permite treinar para que a comunicação verbal permanente possa fluir. Não há testemunhas que critiquem a aparente loucura de falar com essas criaturas diminutas e desconhecidas. É o período ideal para falar, avisando os bebês sobre tudo o que lhes vai acontecer. Por exemplo, agora vou trocar sua fralda, talvez você sinta frio. Vamos sair para passear e tenho que agasalhá-lo. Vamos junto ao supermercado, aquele lugar barulhento, cheio de luzes fortes e de gente. Cada acontecimento, por mais banal que pareça, deve ser anunciado pela figura materna, porque a criança está envolvida naquilo, e isso a predispõe para o que acontecerá. Dessa maneira, as crianças usam as palavras com o significado lógico do adulto como mediadores entre o mundo externo e o interno. À medida que crescem, vai se tornando cada vez mais complexo para as crianças cujos pais não têm o hábito de falar com elas, estabelecer comunicação. Costumam me perguntar durante as conversas: como devo falar com ele? Falar com crianças é simples, é como falar com outro adulto. Como podemos confirmar se as crianças estão compreendendo o significado das palavras? Pessoalmente, eu confirmo sem parar. Mas essa tarefa deve ser levada a cabo individualmente, expandindo a capacidade de observação e permanecendo atento ao acompanhamento fiel das crianças quando sabem do que se trata. À medida que os anos vão passando, me espanto cada vez mais com as evidências incríveis da capacidade de entendimento das crianças. Parafraseando a doutora Françoise Douto, abre aspas. O ser humano tem a mesma capacidade de compreensão desde o dia de sua concepção até o dia de sua morte. Fecha aspas. A compreensão não tem de ser demonstrada com uma resposta verbal. O fato de a criança não poder utilizar a linguagem verbal não significa que não a compreenda.